Salve amigos, aqui estamos nós para a nossa resenha na área do esporte, dentro do portal O Maringá, com foco nestas semifinais do Campeonato Paranaense, com a participação do Maringá Futebol Clube diante do Coritiba. Foco nas semifinais, por quê? Porque Copa do Brasil faz parte do passado. Na última quinta-feira estivemos no Estádio Regional Willy Davids acompanhando a derrocada do Maringá Futebol Clube diante do Amazonas por 0-1. Gol de falta do Diego Torres, espetacular gol de falta. Muitos cobram do Davidson, goleiro maringaense, que pudesse ter se arrojado nessa bola, mas uma falta bem cobrada, convenhamos. Quem é do métier, quem é do meio do futebol sabe que é quase indefensável, e o amazonense botou a bola num lugar fora do alcance do Davidson. Um resultado considerado justo num jogo muito entroncado, né? Um jogo feio, um jogo de muitas faltas, de muitos cartões amarelos, cartões vermelhos. Uma partida em que o Maringá Futebol Clube não conseguiu se impor, e aí choveram críticas ao Jorge Castilho por conta de que escalou errado, jogava em casa, tinha que ser mais ofensivo, tinha que começar com o Mirandinha, e há tantos que admiram o Mirandinha. O próprio Robertinho, que é um jogador de quebrar linhas defensivas, mas o Castilho insistiu na sistemática dos três zagueiros, com liberdade para os dois alas, para o Marcos Vinícius e também para o Kaique, só que encontrou um opositor com uma predeterminação, com uma capacidade de marcação não antes vista, não é? Com este mesmo time, com este mesmo sistema, o Maringá Futebol Clube enfrentou o América e se deu bem, no sufoco, é bem verdade, com gols nos minutos finais, mas conseguiu os 2 gols que lhe valeram a qualificação para a fase seguinte da competição. Com este mesmo time, com este mesmo sistema, jogou diante do Cascavel, pressionado pelo fato de que tinha perdido a primeira partida, e venceu o Cascavel com uma certa folga até, e com esse mesmo time, eu, se o Castilho fosse, faria a mesma coisa. Foi para contra o Amazonas. Acontece que o time do Amazonas, e inclusive as discussões antes eram nesse sentido, este desconhecido time do Amazonas, mas que se apresentou como um time com qualificações técnicas raras, com uma capacidade de marcação espetacular, com uma consciência dos seus jogadores de meio de campo, mesmo sem o brilho das chamadas estrelas. Eu acho que esse foi o problema. Ficou se pensando muito em Sassá, em Jô, que só entraria no segundo tempo, mas outros jogadores qualificados do Amazonas, do técnico Luizinho Vieira, levaram o time do norte do país a esta vitória merecida, reconheçamos, merecida. O Maringá Futebol Clube fez o que pôde, dentro do que poderia fazer, mas teve também a agravante das 2 expulsões, e elas foram, claro, determinantes, não vamos dizer. O jogo, as potrancas trotavam na direção de uma partida equilibrada com vitória do Maringá Futebol Clube. O volume de jogo do Maringá Futebol Clube era maior até aquela altura daquela nefasta falta. O time, se 11 contra 11 até o final, certamente poderia vencer a partida, mas teve a falta do Rodrigo, o segundo cartão amarelo, a expulsão, e para azar do time maringaense, para tristeza da torcida tricolor, a perfeita cobrança de falta do jogador do Amazonas, fazendo 1-0, e a partir daí, me parece 6 minutos depois, o Vilar, que também já tinha cartão amarelo, né, numa disputa de bola com o Sassá. O jogo todo, o Vilar anulou o Sassá. O Sassá não apareceu, foi uma das figuras mais inexpressivas do jogo. O Sassá, que é um jogador conhecido, jogador com passagem aí por Botafogo, por Cruzeiro, mas o Vilar, ao Vilar, passou essa impressão, foi dada a incumbência de anular o Sassá. E o Vilar estava conseguido, mas é muito difícil. E num desses lances, o Vilar cometeu uma falta na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso. Com 2 homens a menos, diante de um time organizadinho como é o Amazonas, a coisa ficou complicada. Ainda assim, numa demonstração de fibra, de determinação, o time foi para cima. O Castilho fez algumas alterações, botou Mirandinha, botou Robertinho, mas no futebol profissional, numa partida decisiva como essa, uma partida que vale R$2.200.000, a aplicação do adversário tem que ser levada em consideração, e esta aplicação do adversário impediu que o time maringaense pelo menos fizesse um empate e levasse a partida para os pênaltis. Águas passadas, não movem moinhos, vida que segue, sequência agora
Só um outro detalhe também em relação ao antes-jogo, né? Falava-se muito, olha, ninguém conhece o Amazonas, mas se pegarmos as credenciais das duas equipes, antes da partida começar, veríamos que o Amazonas é um time com uma qualificação. Fazendo a comparação, o Maringá Futebol Clube está nas semifinais do Campeonato Paranaense. Sim, é uma posição de time que tem qualidade, mas o Amazonas já venceu o primeiro turno do Campeonato Amazonense. Logo, ele já está na final do Campeonato Amazonense. Vamos pegar em nível nacional. O Maringá Futebol Clube disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2023. Passou para a segunda fase e nesta segunda fase enroscou. O Amazonas disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. E o que fez? Foi campeão. Subiu para a Série B. Estamos falando de um time que está na segunda divisão nacional. Então o Maringá não perdeu para qualquer time. O Maringá não foi derrotado por um Amazonas qualquer. Foi derrotado por um time de qualificação. Mas, enfim, esqueçamos a Copa do Brasil. Por sorte da torcida maringaense, o Maringá Futebol Clube já tem vaga para a Copa do Brasil de 2025? Sim. Os semifinalistas do Campeonato Paranaense asseguram, pelo regulamento, participação na Copa do Brasil também em 2025, e agora vamos esperar 2025 para voltar a falar de Copa do Brasil. Do Campeonato Paranaense, 2 duelos decisivos contra o Coxa Branca. Aliás, historicamente, essas equipes sempre se encontram nos estaduais, né? Já se encontraram numa semifinal em 2014, quando o Maringá chegou à final contra o Londrina e perdeu nos pênaltis. O semifinalista adversário do Maringá à época foi o Curitiba, lembrem-se, vitória aqui 2-1, empate lá na capital 1-1, e o Maringá foi para a final. Agora, recentemente, em 2022, as duas equipes estiveram na final do Campeonato Paranaense. Vitória do Curitiba no Willie Davids e vitória do Curitiba também no Couto Pereira. Maringá foi pela segunda vez na sua história vice-campeão. Ser vice de novo é o que não quer o torcedor maringaense, quer ser campeão, todo mundo pensa nisso, se bem que a gente sabe das dificuldades quando uma agremiação do interior, enfrentando as dificuldades inerentes desta posição geográfica, não é, de investimento, disputa um campeonato onde estão Curitiba e Atlético, você pode ser campeão sim, mas fácil não é. É preciso reconhecer isso. O nível de investimento destes dois clubes é infinitamente, é absurdamente, é abissalmente maior do que das equipes do interior, do que do Maringá Futebol Clube, mesmo estando o Maringá Futebol Clube, do ponto de vista de sanidade financeira, numa situação confortável, mas que não pode ser comparada com o Atlético Paranaense, por exemplo, que é uma equipe continental, que disputa torneios do continente, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, e mesmo do Curitiba, que nacionalmente passa por um momento ruim, foi rebaixado para a Série B, mas é o grande Curitiba, né? Agora uma SAF, então é muito difícil. Mas essas questões estruturais, financeiras, não interessam ao torcedor. O que interessa ao torcedor é que o seu time, mesmo sendo mais modesto, vá a campo e vença esses adversários poderosos. E são jogos como estes, são combates como estes que fazem a história de um clube. E oxalá o Maringá Futebol Clube consiga começar a fazer a história desse 2024. O jogo no domingo, 18h30, e depois, na quinta-feira seguinte, no final de semana poderia ser a partida de volta, mas não porque a chamada data FIFA, né, tem jogos de seleções, a FIFA permite, a CBF acata que os campeonatos regionais sejam suspensos. Então não terá jogo no final de semana seguinte, somente na quinta-feira, dia 28, quando, depois de enfrentar o Curitiba no Willie Davids, o tricolor vai à capital para desafiar o Coxa lá no estádio Couto Pereira. Precisa neste domingo de um resultado confortável. O que é resultado confortável? Uma vitória com mais de 2 gols. Não estamos falando de um adversário qualquer. Curitiba, que ao longo do campeonato teve alguma instabilidade, mas o Guto Ferreira conseguiu acertar o time. Foi para as quartas de final diante do Cianorte, sacudiu o Leão do Vale. Vitória em Cianorte por 4-0 e vitória na volta por 2-0. O Curitiba está numa ascendente, está numa crescente dentro da competição regional. E o Maringá Futebol Clube também. Boa notícia é que, para o jogo primeiro, os 2 atletas que foram expulsos, tanto o Rodrigo quanto o Vilar, não precisarão cumprir a suspensão, porque é uma competição nacional e competição estadual, eles poderão jogar, eles estarão disponíveis para Castilho botar o que considera a força máxima para enfrentar o Curitiba neste primeiro duelo da semifinal.
No outro duelo, Operário de Ponta Grossa, Operário Ferroviário de Ponta Grossa e Atlético Paranaense fazem também neste domingo o primeiro confronto. Atenção, foco total nesta semifinal do Campeonato Paranaense. Gratidão pela sua atenção, um abraço fraternal e forte a quem do Sul, a quem do Norte, axé e boa sorte.